Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos. Nós vamos conversar agora sobre Vite e Vitest em suas aplicações React. Bem, uma breve introdução sobre mim. Meu nome é Carlos Ziegler, trabalho como Full Stack Developer na Prea Group, a empresa aqui na Alemanha, no ramo imobiliário. Atualmente usamos a Stack.js, então React no front-end, Node.js e TypeScript front e back-end. Utilizamos como infraestrutura Cloud, Google Cloud Platform. Usamos framework para mapas Mapbox, usamos microservices no nossa companhia. Então, nós usamos Docker, Kubernetes, React Carry para fetching de data. Também temos Apollo Client no front-end, depois usamos GraphQL. Também temos Next.js, um projeto em Next.js. Nós adaptamos os nossos produtos com monorepo, então nós temos alguns projetos que usam NX, alguns projetos usam TurboRepo, utilizando Redux, com o Redux Toolkit, para diminuir o boilerplate do Redux, mas essencialmente é Redux em alguns projetos. Temos as aplicações, e é o tema da talk de hoje, Vite e Vitest. Também usamos Reloop e Express. Por que Vite? Vite é uma ferramenta muito performática. Então, no nosso projeto anterior, nós usamos Create React App, e além de usar o Webpack, ele tem um start, um hot refresh um pouco mais lento, não tão performático quanto o Vite, né? Então, para Dev Experience, você acaba perdendo um pouco desse feeling de fazer uma alteração e já ver o resultado na tela. Então, praticamente o Vite é muito performático, além de, na minha opinião, achar muito fácil a configuração dele, né? A customização. A gente usava Create React App, então precisava instalar o Kraken para fazer a extensão do Webpack, e o Vite, no meu ver, é muito mais simples. Além de algumas configurações, ele já vem pré-configurado, assim como o Next também é. O Vite também já vem algumas coisas pré-configuradas. Por que do Vite, né? Por que a gente sente ele mais performático? Porque o bundle que ele manda pro nosso server, que quando nós dá o start da nossa aplicação, ele é mais rápido, porque ele já começa com o server ready, depois você entra no entry point e ele vai te jogando, como é por módulos, ele usa o ES módulos, ele, de acordo com a tua rota, ele manda o bundle daquela rota, ele não precisa fazer todo o bundle e mandar para você, e daí deixar o teu servidor de desenvolvimento startup. Algumas características, né? Ele tem, como comentado, Hot Modulus Replacement, então a gente vê um ganho de performance muito grande quando a gente faz uma alteração e você precisa ver, já tem esse feeling, esse feedback na tela, então é muito rápido. Ele tem suporte a TypeScript, JSX, sem você precisar fazer muita coisa, então você deu o start e já começa a usar, ele tem esse suporte. A configuração dele é muito simples, né? Também temos o Instant Server Start, então é isso que eu falo, você dá o start, ele já rapidamente ele starta o projeto, não tem muito lag, não carrega muita coisa, e ele é optimizado build, então você faz um build, acredito eu que ele trabalha com cache ou com hash, e acaba sendo muito mais rápido fazer o build. A gente vai dar uma olhadinha no código mais para frente, mas praticamente essas são as principais características do Vite. Vitest. Bem, assim como o Vitest, ele ganhou minha atenção por ser muito performático, né? Então, a gente trabalhava antes com Jest, então a gente sabe que o Jest ele é um excelente test runner, e é o que o Vitesse propõe. Ele propõe praticamente a mesma compatibilidade que você tem com o Jest. Você consegue usar muitas features do Jest dentro dele, mas com mais performance. Aqui algumas features eu não vou entrar muito em detalhe, né? Algumas a gente vai pegar no código, mas as principais que eu posso destacar a gente tem o Rust-like em source testing, que a gente vai ver ali para frente. Ele também é compatível com Jest e com Shy, algumas APIs assertions. Ele tem total suporte a TypeScript e JSX, então você não precisa fazer muitas configurações, né? Você não, assim como outros frameworks de teste, você precisa dar um ajuste, né? Mas a principal vantagem que eu vejo do Vitest é performance, né? Porque ele usa a mesma estrutura do Vite.
Então, essa parte aqui que eu achei bem bacana, que eu queria comentar, é in-source test. Então, você tem o teu arquivo da tua feature, né, do teu componente, e você consegue, de acordo com você consegue importando os. Então, aqui é o in-source testing. A gente tem um snip code aqui. Ele diz que você consegue ter o componente e fazer o próprio teste dentro do componente, porque ele expõe uma variável de ambiente do VTest, onde você consegue pegar todo a ferramental do VTest e rodar alguns testes ali. Isso é bom porque você tem um feedback muito rápido do que você está fazendo, né? Caso você não trabalhe com TDD e tal. Então, isso daí te ajuda bastante a você ter esse. Preciso testar, ver se essa minha função, uma helper function, tá me retornando o que eu espero. Eu posso fazer o teste rapidinho ali e ter esse feedback bem rapidinho. Test context. Isso aí ele meio que copiou do Playwright, e achei isso muito legal porque você consegue ter contexto entre os testes. Então, você consegue passar de um teste para o outro um contexto que você queira. Aqui é um exemplo bem simples, né? Então, eu estou passando apenas um label de um button. Então, todo o meu test suite que vai utilizar que está dentro, ele utiliza o mesmo contexto. Então, eu posso pegar ali, não preciso ficar copiando o mesmo código, né? Duplicando o mesmo código. Então, ali é um exemplo bem simples, mas você pode colocar help functions, o que você quiser definir para ele utilizar. Eu achei isso aí bem bacana e bem massa de usar ali, porque você reusa muita coisa que você coloca só dentro de um escopo e depois reflete para outros escopos. Vitest UI. UI. Cara, isso aqui eu achei animal, porque primeiro que você consegue ter uma UI para visualizar o report do seu teste, né? Mas esse daqui não é o essencial. Acho que o Model Graph e o Running Code Editor são os principais features da Vitest UI. O Model Graph você consegue ver quais são as dependências do seu arquivo de teste e quais as dependências do seu componente, né? Então você consegue talvez ver quantas dependências eles têm e consegue ter uma visualização melhor em grafo. E também você tem o Running Code Editor. Isso aí eu achei genial porque você consegue ter, se caso você esteja usando a Vitest UI, você consegue ter um feedback bem rápido do seu teste, você consegue alterar algumas coisas e ele faz a mesma alteração que você faz na Vitest UI, ele consegue fazer a alteração no teu VS Code, no caso, ou no teu Code Editor, ele faz a mesma alteração no código. E isso daí eu achei genial. Ok, chega de teoria e agora a gente vai partir para a prática. Então, pessoal, aqui a gente vai dar uma olhada no código. Aqui é só mostrando a documentação, então vit.js.dev. Você vai ver toda a documentação do Vite, é uma documentação bem fácil de ler, você consegue se achar bem rápido, configurações, se você precisar ver options, plugins, resources, o guia. Então, o guia aqui ele passa em cada tópico aqui, tirando algumas dúvidas, mostrando como é que faz, aqui os códigos que você precisa usar para utilizar o Vite, para criar um projeto. Então, eu particularmente prefiro que você passe, caso você seja novo com Vite, passe no guia, veja, passa item por item, vê como é que funciona, depois vai nas configurações, caso você tenha um projeto e precise fazer uma configuração um pouco mais minuciosa. Aqui ele tem o search, a documentação do Vite para mim é muito simples de você se achar, né? Aqui também tem a documentação do Vitest, então vamos lá para Dark Mode. Temos a documentação do Vitest. Também ele passa por tópicos, principais features, e eu acho isso daqui muito, muito legal de você conseguir se achar numa documentação, né? Documentação é vida. Então vamos lá. Vou criar um projetinho aqui só para a gente ver como é que funciona o boilerplate. Então, yarn create Vite. Vamos lá, o nome do projeto, vamos colocar lá Tab News. Para quem não conhece, Tab News, confere lá, Felipe Deschamps. Então vamos lá, React, TypeScript e Code
cd tab news code. Vamos abrir lá. Então, esse aqui é o projeto. Eu vou colocar para instalar aqui e dou uma explicada como é que funciona a estrutura do projeto. Então, vou colocar aqui yarn. Quando ele instala, então temos um arquivo de configuração. Como eu comentei antes, ele é simples, a configuração dele é limpa, né? Então, apenas ele importa o plugin que vai fazer toda a parte de transformar nossos arquivos JSX ou TSX para React puro, né? Então, ele vai fazer todo o bundle. Como já citado antes, ele usa o ES Modules, ES Build, que é escrito em Go, então ele é bem performático. Package.json ele já vem aqui com os scripts prontos, então para você fazer. O build ele passa o TypeScript para ele fazer a tipagem, né, para ele conferir se está tudo correto a questão de tipos, né. Você tem também aqui a estrutura praticamente a mesma do Create React App, então nós temos um app.js, app.tsx no caso, onde tem aqui o nosso componente e temos o main.tsx. No caso do Create React App, salvo engano, é index.tsx ou index.jsx. Então esse é o arquivo. Vamos dar um start aqui no servidor. E ele já está rodando aqui. Então ele é muito rápido o start dele. E se eu vim aqui fazer qualquer alteração, né, como comentado antes, vamos tirar isso aqui. E ele é praticamente instantâneo. Claro, o projeto é pequeno, esse boilerplate é muito simples, você vê ele praticamente na hora, ele fazendo o replace, mas quanto o projeto maior, você vê uma diferença maior entre ele e outros projetos que tem esse auto refresh, né? Então você precisa, para dev experience, você tem um feeling melhor para quando você está desenvolvendo, que você consegue alterar o código e já ver o que está acontecendo, né? Então, para mim, isso dali é bem legal. Tá? Deixa eu cancelar aqui. Eu tenho um outro projeto, que é o meu ReactConf. Então, esse é um projeto que ele é um monorepo, então eu tenho uma library. Eu tenho uma library aqui, Tigler UI, então é minha library. Eu tenho um shared, onde eu faço o shared do setup da minha aplicação. E eu também tenho aqui um app, né? Então, ele é um pouco mais mais completo, mas mesmo assim ele é um app simples, tá? Então vamos lá. Se eu vim aqui agora, eu tenho o meu package.json da minha UI. A gente vai poder conferir aqui como é que funciona a questão do build. Então eu vou fazer o build dela. A gente pode dar uma olhada o quão performático é. Ele já fez o build da aplicação e aqui ele só está fazendo o que mais demora mais tempo seria o DTS, que é o mesmo que a gente usa talvez com Rollup, né? Para você fazer a declaração de tipos dos seus packages. Então, isso aqui que toma mais tempo. Mas ele fez isso em 5.18. Se eu rodar isso aqui de novo, você vai ver que ele tem um ganho de performance um pouco maior, né? Você pode ver que ele vai 4.67. Então, ele faz o módulo replacement também no processo de build. Isso aí eu acho genial, né? Então eu também tenho o Watch para build, porque algumas aplicações, no nosso caso, onde não estão em monorepo, a gente tem o nosso package e a gente tem a nossa aplicação. E a nossa aplicação precisa usar esse package. E eu tenho que alterar alguma coisa nesse package, por exemplo. Então, eu não preciso pegar essa aplicação, essa library, fazer o publish dela e depois pegar, importar ela e ter para ter essa alteração que eu fiz na minha library. Então a gente faz o link com npm, com yarn ou então com yarn para fazer para minha aplicação saber que esse package vem desse projeto aqui localmente, né? Não preciso fazer o publish dela. Então a gente usa muito. Então nesse caso, quando a gente está fazendo isso, a gente usa o modo watch do build. E o modo watch é a mesma coisa que um Nodemon faz, que o Vite faz e tal. Então, se eu vim aqui agora e fazer uma alteração no meu component, vamos pegar o accordion e vamos colocar aqui o accordion, é isso aqui. Eu vou ter também um title, vai ser title. Quando eu salvar o arquivo, ele automaticamente já vai fazer o build da minha aplicação. No caso, o build da minha library, né? Então, se eu estiver trabalhando com essa aplicação, fazendo link com essa library, fazendo link com uma aplicação, eu tenho isso automático, né? Porque ele já faz o build, a minha outra aplicação já vai falar, opa, esse arquivo mudou, eu tenho que fazer o refresh desse componente. Então,
É bem legal. Sobre testes, deixa eu fazer aqui, deixa eu cancelar isso aqui. Então, sobre testes, eu tenho o Test Room, eu vou fazer nessa aplicação aqui, na minha Libre. Então, eu tenho aqui praticamente igual o Jest. Então, eu tenho aqui os componentes e o relatório, quanto tempo durou. E eu acho isso aqui bem legal. Eu tenho o meu coverage, que ele é praticamente a mesma coisa, só que ele vai dar um coverage de quais arquivos e quais é o coverage normal que a gente utiliza. Dá para usar o Istanbul, mas nesse caso estou usando o C8. Então ele dá um coverage de quais arquivos e quais estão tendo um coverage ou qual está faltando coverage, né? Aqui no caso é um global test, mas não tem nenhum, não faço coverage de arquivo de setup. Mas está aqui. Temos também uma outra aplicação aqui, né? Como eu comentei, eu tenho uma aplicação maior. E a minha aplicação maior, ele tem os testes um pouco mais robustos. Não que seja uma aplicação mais possivelmente, que mais chega na realidade, né? Profissionalmente você vai ter uma aplicação com muito mais componentes, com uma estrutura maior e tal. Mas isso aqui é uma aplicação teste para a gente ver como é que funciona. Então, primeiro eu vou rodar aqui a aplicação para a gente dar uma olhada nela. Eu tenho ela. Deixa eu abrir aqui. Então, deixa eu fechar essa aplicação aqui e fechar essa aplicação aqui. Tá, a minha aplicação, Tab News, se você não conhece, acessa lá, tabnews.com.br, tem muito assunto legal. É uma aplicação básica, tem um login e depois tem um fetch de dados. O que eu quero mostrar para vocês também é uma coisa que na nossa empresa a gente está usando e ajuda bastante, é essa parte de você ter a configuração do teu server, né? Então eu consigo configurar qual a porta que ele vai usar. Então deixa eu vir aqui. Qual a porta que ele está usando e qual é o meu host. Por que que eu acho legal isso daqui? Porque e a facilidade que você tem, né? Porque nesse caso eu não estou usando o localhost, eu estou usando react.local. Como a gente utiliza na nossa empresa, a gente criou uma aplicação só para login, a gente centralizou todo o login em uma aplicação, né? Então ela tem, é como se fosse um micro front-end por URL. Então a gente tem uma aplicação onde, se eu não estou logado, eu sou redirecionado para essa aplicação e dentro disso ela seta os cookies no meu domínio, no meu host, né? Então o caso desse é .local e isso daqui seria o nosso subhost, né? A nossa aplicação, mas o domínio em si seria isso aqui, seria .local. Então eu consigo setar os meus cookies e todas as aplicações que têm .local conseguem usar meu serviço de autenticação. Então a gente usa isso, então a gente tem uma aplicação, no caso no ambiente de desenvolvimento, a gente tem uma aplicação dessa rodando em Kubernetes e eu consigo setar e se eu estou trabalhando local, ele é .local, eu consigo alterar e ele já está logado e consegue acessar a API com isso dali. Então isso aí eu acho muito legal. Aqui também tem algumas outras configurações, deixa eu mostrar o arquivo de configurações, acho que isso aqui é bem legal. Então eu tenho meus testes, setup de testes, onde eu consigo colocar quais os setup que eu quero. Isso aqui é a mesma coisa que o Jest, né? Você consegue pegar os dados, você quer mocar alguma coisa ou fazer algum setup de alguma API do teu front-end, da tua window, você faz por aqui. Isso aqui eu achei legal também, essa parte de heap usage. Então você consegue ver o quanto de memória está usando os teus testes. E acho que seria isso. Eu tenho outro também de benchmark, mas esse aqui eu vou dar uma passada um pouco mais depois, mas vamos dar uma olhada aqui. Primeiro na aplicação. Deixa eu vir aqui. E deixa eu pegar a aplicação aqui. Então na aplicação aqui eu vou fazer o login. Então estou fazendo o login. É uma aplicação bem básica, agora já peguei meu usuário e eu vou fazer o fetch de um cliente. Então eu venho aqui, fiz o fetch, buscou o cliente, beleza. É uma aplicação bem básica, só um menu, aqui tem um mock de um menu, mas é uma aplicação bem básica. Fiz o logout, eu vou cair fora da aplicação. Então, aqui eu também tenho, deixa eu pegar meu terminal aqui, eu também tenho meu test coverage, né, que a gente viu antes, mas eu também tenho meu test bench. Então, se eu dar um play aqui, ele vai fazer o benchmark de um arquivo aqui.
Então ele está falando aqui que esse arquivo que eu tenho, que é o meu function, se eu vim aqui em teste, que é a primeira pasta, eu fiz um exemplo, é praticamente o mesmo exemplo que a gente tem lá na documentação. Então aqui eu tenho dois métodos de busca, uma linear e uma binária, e depois eu só faço o bench, dou um nome e faço qual função que ele vai rodar e quantas iterações que eu quero. Então eu quero 100 iterações, outras da binária search também 100 iterações, passando uma, no caso nesse aqui eu estou fazendo uma descrição que é sort, então ele vai ser um sort array, né, já está sorteado, e um sorted array. Se eu dar uma olhada no meu resultado, eu consigo ver que ele me explica que a binary search foi mais rápida e aqui na unsorted a linear search foi mais rápida. Né? Então ele faz um bench. No caso você tenha duas funções e quer saber qual performa melhor, você consegue ver. O que eu comentei também antes foi sobre a minha configuração. Deixa eu vir aqui. E deixa eu pegar aqui. Na minha configuração de teste, onde eu estou usando fazer um log de uso de memória, né? Então aqui ele está dizendo quanto está sendo usado. Né? Se eu vim aqui num teste um pouco mais abrangente, que vai pegar mais, você pode ver que cada arquivo eu consigo ver quanto foi usado de memória. Né? Aqui ele está dando o URL para mim abrir no browser. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui assim direto. Não consigo, ter que selecionar ela. Mas isso daqui já não é nada do teste em si, do v-test, mas é da Rect Library Testing. Né? Então, se eu vim aqui e abrir isso aqui, eu consigo ver como é que estava meu componente naquele estado, né? Isso aqui é, para quem não conhece, né? No caso, nesse teste, eu estava esperando que desse essa mensagem de erro. Então, se eu quiser saber, pegar algum elemento daqui que eu não... Uma facilidade, uma ferramenta para mim conseguir pegar o componente para meu teste, eu consigo clicar aqui e o Testing Playground já vai me dar a carry que eu preciso, copio, colo e eu pego por lá. Então isso aqui facilita muito. Não é nada do VTest, é do Rect Testing Library e ajuda muito no desenvolvimento na parte de fazer teste. Né? Então é isso. Se você ver aqui, eu posso rodar minha UI também. Né? Eu vou rodar minha coverage. Então eu consigo rodar minha coverage aqui, ele vai dar o meu console que eu tinha escrito antes, vai dar o coverage, qual o tempo de memória, vai dar o relatório, o status e depois o coverage. Então, aqui nós temos um arquivo onde eu consigo mostrar melhor como é que funciona o in-source testing. Né? Então, aqui eu tenho minha classe user builder, eu uso o builder pattern para criar um usuário. Então, eu crio o usuário e no mesmo arquivo onde eu tenho a minha classe, eu já tenho meus testes. Então, eu importo da variável de ambiente do vtest, do vit, importo o vtest, todo o ferramental que eu preciso e já saio testando aqui. Então, se eu vim aqui e der um watch, no caso, eu vou rodar toda a minha bateria de testes da minha aplicação, dessa aplicação, né? No caso, está rodando o button e tal, está rodando tudo o que eu preciso. Então, eu tenho tudo isso aqui. Se eu fazer uma alteração aqui, por exemplo, eu vou quebrar meu teste agora. Não quero que ele me retorne o user, eu quero que ele me retorne o this, a própria instância da classe. Então, eu já vejo que ele falhou. Então, eu tinha 15 testes, ele refez os testes, viu qual que eu alterei e refez só o que eu alterei, né? Então, é bem legal isso aqui, eu acho bem, questão de performance, assim, é muito bom, porque eu não preciso esperar ter um delay para saber o que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui, ponto user, rodei e já tá pronto. Então, essa questão de performance, assim, comparado com Jest, com a minha experiência com Jest, ela é brutal, assim, não tem como eu voltar a usar o Jest se eu posso usar algo que é semelhante, que dá suporte e que é bem mais performático. Né? Então, esse seria o in-source testing. Nós temos também o bench, né, para fazer benchmark. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho uma configuração aqui do Vite, que para fazer o bench, então eu tenho qual arquivo vai sair, qual reporters, né? Isso aqui daqui a pouco eu já mostro, mas eu tenho a configuração do bench. O que eu preciso fazer é só passar a flag bench. Então se eu vim aqui, deixa eu fechar esse teste aqui e deixa eu rodar o bench. Ele vai fazer o benchmark do meu teste, né? No caso,
deixa eu voltar aqui, dessa função. Então, só explicando essa função aqui, eu tenho uma busca linear e uma busca binária, né? Então, eu estou passando dois arrays, tem um array que é um sorted e um sorted array, ou seja, um em ordem e um desordenado. E aqui eu faço a mesma coisa que um teste normal, só que eu faço o wrapper da minha função que eu quero testar dentro do bench, né? Dou um nome para ela e quantidade de iterações que eu quero que ela rode. Então, ela vai rodar 100 vezes essa função, 100 vezes essa função, e vai me dar o retorno disso aqui, né? No caso aqui, estou fazendo com sort e um sorted, e se eu vim aqui nos resultados, eu consigo ter um feedback bem rápido e bem simples, que é na função sort, o binário foi mais rápido. Na função sorted, linear foi mais rápido, né? Então, você tem um feedback bem rápido. Se você precisar fazer a comparação de dois métodos, qual é mais performante, isso aqui ajuda bastante, né? Também eu tenho aqui, se eu rodar meu test UI, ele está conectando ali, acho que já estava conectado antes. Ok, já rodou os testes, então aqui eu já tenho todo o meu relatório de testes, o que aconteceu. Se eu precisar rodar de novo, já rodou, está passando. Eu tenho os testes que eu fiz, né? No caso, esse arquivo de teste tem esses testes, esse arquivo de teste tem esses testes. Se eu vir no report, eu consigo ver que tudo passou. Se eu vir no módulo graph, eu consigo saber que o meu teste tem uma única dependência. Se eu clicar aqui, eu vou ver que é o meu arquivo de erro bundler. Aqui é o arquivo e esse aqui é depois ele ser transformado, né? Então, depois dele fazer compilar para JS. Então, esse aqui é meu arquivo de build. Então, é bem legal isso aqui, né? Você consegue ver muitas coisas, assim, tem muito feed. Aqui também o source map, mas não vem ao caso agora. A gente também tem o code. No caso, se eu fazer alguma alteração aqui, eu consigo refletir isso na minha IDE, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui e escrever, vamos dar um exemplo, deixa eu pegar o builder, onde a gente já trabalhou. Se eu vim aqui e colocar que não é user, eu vou colocar aqui console.log hello e salvar isso daqui. Ele não passa porque isso daqui ele está dentro de uma classe, ela tem que ser inicializada talvez no construtor. Mas eu consigo ver que na minha classe user eu já tenho um erro e ele já aponta o túnel que está acontecendo, né? Então é bem legal essa parte de você ter esse feed bem rápido na tua UI para a tua ideia. Então isso aqui eu também achei muito legal, uma feature bem massa. Então seria isso, né? Espero ter ajudado alguém a conhecer uma ferramenta nova. Quem já conhece, tem alguma outra experiência, algum outro feedback e quiser compartilhar, minhas redes sociais estão aí. Eu acho bem legal essa troca de informação. Põe lá no Slack do React Brasil. Vamos debater o assunto. Acho que todo mundo ganha, né? Pode ser que passou alguma coisa percebida para mim. Pode ser algum edge case que tal ferramenta seja melhor, né? Ninguém é dono da verdade. A gente tenta aí trazer o conhecimento que a gente agrega no dia a dia. E espero aí que alguém saia com saldo positivo aí dessa apresentação, né? E é isso. Agradeço aí a comunidade React, que me ajuda todo dia, né? Todo dia, porque acho que tem que dar os parabéns para todo mundo da comunidade que doa o seu tempo, 1, 2, 3 minutos, às vezes até mais, para responder uma pergunta, para solucionar, para ajudar outra pessoa. Acho que isso que eu gosto bastante da comunidade, de desenvolvimento em si, mas React também, óbvio, é que você tem uma comunidade muito grande e você tem um apoio e, sei lá, é um feeling que você tem ali que parece que você não está trabalhando sozinho, você sempre está fazendo pair programming, né? Então eu queria agradecer do coração mesmo aí todo mundo da React Brasil. Obrigado aí pelo convite e a gente se vê na próxima. Valeu.